Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar trabalhando o conhecimento, é, cumprimentando toda a visão do grau superior que nos é dada em possibilidade de nos converter a esse tipo de conhecimento superior disso, né? Até porque quando a gente se converte, a gente recebe de graça a salvação pela conversão. Só que nesse sentido, a gente está nos convertendo ao grau superior dos entendimentos das artes médicas, que trata artisticamente e tecnicamente o conhecimento a respeito e a literatura, a descrição a respeito das coisas mais íntimas no organismo. E aquelas coisas íntimas que nós não vemos, mas as células veem, né? Então, nessa direção pro profundo, né? Muitos cientistas utilizam escalas para compor o conhecimento, né? E aí nessas escalas, é, tudo vai tentando se conectar ao nosso universo, onde nos é dado uma possibilidade é, onde nos é dado uma possibilidade de nos conectar visualmente e compreender as coisas. Então, é, toda a arquitetura que a gente está, né, nos modula. Todo o universo ele faz modulação no organismo. E de alguma forma, isso é uma informação médica, até porque ela decompõe o ser em uma crença da arquitetura dessa dimensão de estar, né? É aquilo que a gente absorve, né? A gente entra numa loja de uma irmã, de um irmão, e aí a gente absorve o, a disposição de atendimento do irmão para com a gente. Existe esse raciocínio sensitivo, né? E isso é muito sério, né? Porque existem as pessoas que estão convertidas a esse tipo de atenção orgânica e respeitam isso, e existem pessoas que não respeitam isso, e existem pessoas que tentam controlar isso de uma forma a prejudicar as pessoas para a sua manutenção de poder, para os seus ganhos, né? E isso traz para nós um certo medo, né? Porque quando a pessoa ela faz o além daquilo que ela precisa, ela compromete a nossa situação, a nossa gestação no meio. Ela nos obriga a comprar mais do que a gente precisa, e aí isso causa em nós uma desassociação do comportamento certo na natureza. É como se a gente se drogasse
ou imitasse um organismo drogado, né? Um organismo em excesso de toxinas. E isso é prejudicial, porque é, o equilíbrio ele é a primeira causa da nossa relação na natureza. O trabalhador ele cria sua loja para se manter em equilíbrio e nada mais do que isso. Ele não está ali para pesquisar métodos de controlar o equilíbrio das pessoas naquela área e até atacá-las, fazendo com que elas se desequilibrem para o seu enriquecimento. Isso não deve ser uma prática comum entre nós. Só que isso se tornou mais do que comum, isso se tornou competitivo. As pessoas hoje em dia competem esse tipo de atrevimento. A gente chama isso dos seres das trevas, dos monstros. E certamente, se a justiça existe, eles devem pagar. Só que o que que acontece? Nós não queremos cobrar, né? A gente não quer essa vida. Jamais queremos isso. Só que quando somos levados a esse tipo de compromisso, né? Quando a gente é atacado por isso, nós voltamos para o mundo, somos levados a um nível de paciência pelo além desse ataque. Nós passamos e nós viabilizamos sabor disso e até compomos em situações diversas, né? Uma descrição, uma narrativa de que isso foi para o bem, mesmo que não tenha sido. E aí a gente cria essa ordem na nossa natureza de dizer que tudo bem para retomar a força e de alguma forma viver com essa memória traumática da melhor forma de se adequar ao prejuízo disso, né? Pelo prejuízo que nós fomos dados a esse tipo de ataque. Então nós vamos seguindo e muitas das vezes a gente mente que isso é ruim, por vergonha, e tudo isso ofende a natureza de Deus, a natureza do organismo, porque isso transforma o ser humano em um mentiroso cada vez mais, né? E aí a mentira, ela configura o organismo a não obediência. Então o organismo ele passa a se desobedecer por causa desse tipo de composição dos seres humanos suas em seus trabalhos, né, em suas áreas de trabalho. Então, aquilo que era doce, profundamente preciso e mantido em equilíbrio, se tornou uma guerra, um, uma declaração de suicídio, de terrorismo, de morte, aquilo que faz as pessoas temerem, é, terem medo, aquilo que faz as pessoas não quererem sair de casa, aquilo que faz as pessoas não quererem amar os irmãos e as irmãs, aquilo que faz as pessoas brigarem com Deus e com a natureza e reclamarem coisas que jamais pensariam que iriam reclamar na vida. É isso que faz as pessoas serem pegas de surpresas, é isso que faz a mãe gritar com o filho de uma maneira totalmente inóspita, isso que faz o filho brigar com os pais.
E é isso que causou e causará o problema de todos nós, inclusive daqueles que praticam isso ininterruptamente, em algum movimento de surpresa, quando menos esperas. Porque você tem marcado isso. Isso tem sido algo que sustenta a vida das pessoas a profecia de que indo por esse caminho, a única lugar que você chega é a culpa. Então, a única coisa que você colhe da culpa é o lamento. Você não consegue acreditar que você tem feito bem, porque isso é uma atitude lamentável. E quem fala isso para nós no organismo são os detectores, porque os detectores, eles falam rápido, lento, eles falam no tempo que você precisa. Então, quando você toca no fogo, o receptor ele fala com o seu organismo que aquilo é mal. Mas o fogo é mal? Não. Mas por que ele fala que aquilo é mal? Porque aquilo tem capacidade de lesar você. Então, para esse mal, para essa lesão, para essa recepção desse elemento ativo, o fogo, a gente precisa de armaduras. E o que são armaduras? São o fogão, são os sistemas que dão suporte para que a gente se relacione com o fogo. São as panelas, são os utensílios, e todas essas prevenções nos formam seres super capazes, super inteligentes. É uma inteligência que não exige nenhuma correção. É uma inteligência profunda, extrema, de ordem celestial, de ordem divina. Não tem inteligência superior que essa. Não existe gradação melhor do que essa, do que seguir esse espírito em santidade. O que acontece é que tudo se cria em momentos. A gente tem a linha do tempo que diz: o mundo foi criado em 6 dias e no sétimo dia Deus descansou. Então, tudo são momentos. Ó, a gente teve o momento da criação disso, e aí, para isso, a gente criou isso. Depois, para isso, criou isso, e aí foi criando com base no que já criou. Então não fez assim, ó, criou. Criou uma coisa e dessa coisa foi criando outras coisas por associação, por testes, por é, relação. E se tem uma palavra que ela é justa, é a relação. A relação ela é justa. É justo. É justo eu me relacionar com a vida. É justo. E para fazer justiça é que nós é, buscamos as relações precisas, ou seja, na hora que precisamos delas, e não na hora que a gente é tomado pelo medo ou tomado por algum senso de controle sobre a ação. Nesse nosso universo, atualmente existem muitos técnicos de laboratórios que utilizam manifestações de fontes de energia, fontes tomadas por uma visão além do tempo, uma supervisão de acordos ou desacordos que indicam para esse sistema, dentro desse sistema, um dado, uma entidade de reação. Então,
é aquela coisa, né? Se uma coisa é criada e as outras coisas são descendentes dessa criação, porque estão sendo criadas com base nessa, né? Essa descendência, essa relação, ela é sempre, sempre buscar, em busca de o equilíbrio das relações, ou seja, o status das criações em equilíbrio de bem. Então não é que um dedo é desigual ao outro e esse aqui precisa trabalhar mais que esse para receber o mesmo. Não, é que os dois estão em equilíbrio nessa criação. Se eu pegar e dar, e dar mais altura para esse dedo aqui, ó, eu vou desequilibrar toda a reação que coordena esse movimento. Porque eu sou mais preciso assim, dentro dessa composição. Por quê? Por causa da regulação, da habilitação dessa criação, né? Então, tudo se explica, né, dentro dessa base. E aí os sensores, eles estão sempre aí. Só que muitas pessoas estão utilizando a, o, o desligar de sensores ou a inanição de sensores, né? Eles instalam um senso em comum para que as pessoas tenham problemas nos seus sensores. Algo que é super difícil de acontecer é problema no sensor. E sabe como que as pessoas causam esse problema? Elas pesquisam e encontram os locais onde é possível causar essa insensibilidade, ou seja, essa perda no senso. E aonde que mora essa perda no senso? De forma geral, é nos pecados, né? É na porta do é, da do, do relacionamento com o mais do que o preciso, né? Então, sempre quando você está sobre esse mais do que precisa, você entra em insensibilidade. Você perde a sensibilidade. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma taça de chocolate e aí você come uma colher dessa taça. Bom, uma colher você sentiu o seu organismo todo vibrar, né, de certa forma, por adição do chocolate. Você se mistura com chocolate nesse momento, né? E aí o seu organismo ele começa a flutuar nesse processo de atividade de mistura com o chocolate. O seu organismo ele começa a processar esse chocolate e converter esse chocolate em organização. E isso vai desafinando você, fazendo com que você se reafine, né, ou reafirme o você. Então, você tá assim, né? Aí você começa a usar o chocolate ele vai afinando você. E quando pensa que não, algo sagrado aconteceu, né? Você foi abençoado pelo chocolate. Só que esse chocolate ele tem um tempo de validade de bênção no seu organismo. Por quê? Porque ele vai ser digerido, né? Ele vai ser utilizado ao máximo possível, porque isso é o bem para o seu organismo.
Isso faz bem ao seu organismo. Mas o que acontece? No momento em que você insere uma colher, você entra nesse estado de graça. Você, você assume mais uma colher, mais uma, mais uma, mais uma, e quando de repente a colher que você deposita, ela não aumenta o seu estado de graça. E aí, se você continua comendo esse chocolate, se banhando em chocolate, sem com que esse chocolate aumente o seu estado de graça ou mantenha o seu estado de graça, você tem se dilatado de graça. Você não tem. Você entra num estado de desagrado, né? Então, o desagrado, ele perde o senso, né? A pessoa, ela se, se desfaz desse senso. E aí, o que ela cria em si? Ela cria um estado de descontrole. O desagrado, o descontrole. Por quê? Porque ela está utilizando uma graça, algo sagrado, para que não está fazendo efeito, mas que poderia estar fazendo efeito para outra pessoa, ou para fazendo efeito para ela em outro momento. Então, é isso, né? O sensor, ele está no organismo para avisar até quando, né? E aí, vamos lá, né? Até quando eu vou precisar disso? Até quando, né? Então, vamos dizer que você tem uma loja, né? Você tem a sua loja. E aí a sua loja, ela vai sendo cuidada por você. Aí você cuida da sua loja, né? Aqui, ó. Aqui tem a entrada da sua loja. E aí você percebe um dia que todas as pessoas, todos os pontos que entram na sua loja, eles têm algo em comum. E aí você se pergunta, uai, mas o que é isso que as pessoas, quando entram aqui nessa porta, quando passam por essa entrada, ficam em comum? O que é isso que acontece? Que fenômeno é esse? Esse algo em comum é a sensibilidade. Ou seja, elas adquirem o senso ativado perante a composição que se cumpre aqui. Então, essa composição que rola aqui se é admitida, né? É absolvida e a pessoa, né? Esses pontos que entram, né? Esses pontos comerciais entram em sensibilidade, o estado de sensibilidade, o estado de lógica. Então, por que você está assim? Porque eu estou na lógica. Eu estou na lógica. Analógica. Eu estou no estado de senso ativo. Beleza. Então, isso eleva o ser humano a um dado de emoção. A emoção drenada pelo estabelecimento. O que é o estabelecimento? É a estabilidade, né? E o que acontece? O estado de estabelecimento, ele é o seguinte, ele vai formatar em você os
os sensores. Os sensores, eles são formatados para essa emoção. Por quê? Os sensores, eles pegam os estímulos do meio externo do organismo e convertem em sinais elétricos modulados. E essa modulação está no terminal do elétron deposto. Então, vamos dizer que você é esse cara aqui, ó. Vamos fazer esse mapa aqui, ó. E aí a gente vai colocar um campo aqui, ó. O campo de você, ó. Né? E aí esse campo de você, né? Esse campo de você aqui, ó, ele vai ganhar, vamos dizer assim, a energia. E aí vamos dizer que a energia é água. Aí eu vou escorrer a água aqui, ó. Vou colocar a água aqui, ó. Aí à medida que eu coloco água, a água ela vai por uma via, né? Ela vai preenchendo os espaços aqui, ó. Dependendo da força, de como eu coloco a água vai preenchendo. Poxa, só que depois que preencheu essa área aqui, ó, ela está cheia. Essa área aqui, ó, ela está cheia. Se ela está cheia, então ela não sente mais a entrada. E aí, o que que acontece? Se eu continuar colocando água, aqui você não vai ter nenhuma informação a mais. Só que como você tem a água nessas regiões, você aonde não tem água vai ser enchido e, né, sempre nessa conformação. Aí em algum momento, né, essa água do meio externo vai encher você, né? Você vai ficar cheio dessa água. Cara, e aí o que que acontece? Qualquer coisa que você ganhar dessa água vai transbordar. Então, o que, ó, você tem a entrada, você tem o cheio e você tem o transbordar. E olha a imagem que a gente fez. Um sinal de transbordar. Que sinal é esse? É o sinal da é, o sinal de a gente tem a linguagem afirmativa, a linguagem. Opa, fugiu aqui. Depois eu lembro, né? Sinal de questão. Não. É. Então a gente está perdendo questão aqui, né? De alguma forma a gente está perdendo perguntas. Deixa eu ver aqui. Hum, 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 frases ativas. Ah, interrogativas. Então é interrogativas, né? Então a gente está perdendo interrogação, né? Aqui, ó. Perdendo
transbordando interrogações. Então, o que acontece? A gente está desperdiçando. Desperdiçando os sentidos. Cara, e isso aqui não vale a pena. Só que imagina que você ó, imagina que você, opa, tô perdendo, ixi, o programa de desassociação do item selecionado aqui me faz o que eu ia falar. Ixi, por causa dessa preocupação, né? Mas imagina que você começa a perder o senso, né? Então, você anda com pessoas sem senso. Por quê? Perderam. Só que ninguém perde o senso. O que acontece? Não há como perder o senso. Perder o senso? Não. Ela só tem um senso que não é obedecido. E aqui o velho representa a ouvirlha, que representa o senso do verso em informação. Só que esse ovelha, ele é de vários níveis, né? Então, no organismo de uma pessoa que perde o senso, ou seja, não perde o senso, mas que não obedece o senso, ela causa uma falha regional que ao depósito dessa falha, né, ao depósito, pode fazer com que esse depósito de falha gere para a pessoa, gere ou gere a impotência. Impotência. Então a impotência ela vem dessa falha regional. Porque a potência ela é dada, né? Potência, né? Aqui, ó. O indivíduo em um pote de resistência, né? Resiste a fonte de sensibilidade. Então, precisa da habilidade. E vamos dizer, né, que esse pote aqui, ó, esse pote, ele vai ser enchido de instabilidade, né? Vamos lá, ó, instabilidade. Aí tá enchendo a instabilidade. Só que o que acontece? Se esse camarada conseguir consumir essa instabilidade a partir das atividades sequenciais, de obediência,
ela vai aumentar seu potencial. Então, um exemplo muito prático disso é o jogo Guitar Hero. Só que eu tenho outro jogo, ó, o Escutar Ritmo. Então, muitas pessoas, elas ao escutarem um ritmo, elas fazem um movimento que consulta esse ritmo, né? A gente consulta a música, a gente consulta para o nosso organismo, né? Dado a esse tipo de energia que nos é, que nos é efetiva pela conversão dos receptores da audição, os mecanorreceptores que a gente viu nos vídeos anteriores. Tá, então vamos cumprimentar esse receptor aqui, ó. Receptores de adesão. De adesão. Integrinas, selectinas e cadheриnas. Só tem uma coisa aqui que eu não falei, né? Sobre aqui, ó. Esse temor que a sensibilidade causa em locais inesperados. Porque de alguma forma a gente consegue ver tudo, converter tudo ao senso de elevar em escala o sentido, o sentimento. Por quê? Porque os cientistas, né, ou nós, de alguma forma, conseguimos produzir em elaboração as sensações Sabe por quê? Porque a gente tem gravadores, filmadoras, né? A gente tem escritores, a gente tem. E tudo isso faz com que a gente tenha visores regionais. O que são visores regionais? É você descobrir o caminho da ver com sentido no organismo a realidade. Então, do real ao irreal, vamos dizer assim. Então, vamos dizer aqui, ó, que eu tenho aqui o real e o irreal, ele vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Um acesso lá. Então, olha só. Tá vendo que aqui a gente tem um caminho que diz escala, né?
Então esse caminho ele tem uma descarga de chegada, né? Então, se eu consigo saber que certo risco, certa atividade chega até isso, né? Então eu consigo fazer um mapa de DNA, né? Um mapa, um mapa dá nisso, né? Ó, o mapa de dá nisso, né? Ou dá venisso, né? Ou seja, é esse triângulo retângulo que você aprendeu, que Platão trouxe para você aprender, ou é a escada para isso, né? Porque de alguma forma a gente se coloca nessa altura e nessa corrente. Altura, corrente, velocidade, organismo. Então, esses pontos aqui somos nós em semelhança. Somos nós e nossas células. E quando algum ponto ele não está sendo, né, é claro que a gente tem no universo de laboratório para todos esses tipos de detectores, né, triângulos aqui, ó, detecta, né? Por exemplo, eu chuto uma bola aqui, até onde que ela vai? Vão detectar. Aí a marcou aqui. Então essa marca detectou aonde a bola chegou. Chegou! Então o gol, ele representa para nós aonde é o alvo do sentimento. E aí a gente começa a pesquisar, a gente faz assim, ó, a gente, vamos dizer que a gente vai fazer exames com esse chegado aqui, ó. A gente vai fazer os exames. Aí, ó, qual que é a altura que trouxe essa bola para cá, né? Como que foi o formato do chute? Quem que foi que chutou? Qual que é a corrente? Qual que é a velocidade? Geralmente quem importa só para classificar, porque nesse universo o ser humano ele não tem fama. A fama, a fama aqui nesse universo aqui é o efeito, a marca. Então a marca ela é para nós aquilo que tende a encher o organismo disso, né? Então, se você está marcado, a gente sabe aonde você está, né? Aonde ele está no senso de se marcar disso. Ele está no meio, ele está no início ou ele está no fim? Bom, se ele está no fim, ele já está cheio. Se ele está no início, ele está vazio. Se ele está no meio, ele está em dúvida, né? Ele está pensando, vamos supor assim. Então, esse é o nosso organismo. O nosso organismo é cheio desses triângulos, porque esses triângulos aqui representam a contração nova. Não, não é canção nova, não é a contração nova. A contração nova representa algo novo que tem se formado, né?
um senso novo, alguma coisa que traz uma novidade para o caminho, né, para esse tipo de efeito. Ó, então esses receptores eles mediam interação célula-matriz extracelular, participam de processos inflamatórios e aterogênese, importantes na estabilidade estrutural da parede arterial, né, que a gente está ligado à parede arterial, que é o caminho onde a gente serve aos órgãos capacidade, né? Então tá, vamos pegar aqui. Ó, as integrinas são proteínas transmembrana que conectam célula matriz extracelular e célula em alguns a célula, né? Integrinas, né? Conectam a célula ao ambiente extracelular ou célula a célula. Características: formadas por duas subunidades, a alfa e a beta. Atuam, então são formados pela subunidade alfa alfa e beta. Atuam como pontes entre citoesqueleto, principalmente a quitina e proteínas de matriz como fibronectina, colágeno e lâmina. Participam da migração celular. Então, as integrinas, elas são formadas por essa subunidade alfa e beta, e essa subunidade é aquela que dentro de um processo de ligação, elas conseguem, vamos dizer assim, ó, a gente tem um tecido aqui, né? Esse é um tecido celular. E aí o que acontece? Aqui tá cheio de matriz extracelular. Aqui, ó, ao redor desse tecido, nessa área aqui, cheio de matriz extracelular. E aí nessa matriz existe o natural e o inatural. O inatural, ele causa efeito. Só que esse efeito que ele causa, o inatural, ele é mediado pelas integrinas que são formadas por essas subunidades alfa e beta. Quando essa subunidade alfa e beta é acionada, é, faz com que as células elas interpretem esse ambiente e julguem ele no sentido, poxa, esse ambiente extracelular
ele está perigoso, ele está, ele está causando perigo, ele está inatural, né? Vai que acontece alguma coisa, eu não estou vendo, está escuro esse ambiente extracelular. E aí ele se desconforma e fala assim: precisamos de luz, precisamos de iluminar, precisamos de eliminar essa inaturalidade. Aí eles vão chamar células de luzes. Essas células de luzes, para o seu organismo, representa essa migração celular de células que vão decompor essa inaturalidade. O que é uma inaturalidade para um tecido? São dilatações teciduais, são estiramentos, são processos que fazem com que o tecido ele não garanta a resistência funcional, certo? Então, tudo que não garante a resistência funcional para o tecido faz com que o tecido não veja, não, ou se sinta perigo, sinta isso. Então, as integrinas, elas sobre as subunidades alfa, elas conseguem julgar essa matriz celular, extracelular, é, ou até mesmo essa daqui. Ó. Vamos dizer que você está na loja. E na loja é comum passar 3 pessoas pelo menos a cada hora. É comum. Aí 2 horas ficaram sem passar nenhuma pessoa. Opa, tem alguma coisa natural acontecendo no meio extracelular, fora da loja que você trabalha. O que será que está acontecendo? Que não passou nenhuma pessoa e é comum, é natural que passe 3 pessoas a cada hora e em 2 horas não passou nenhuma pessoa. O que aconteceu? Já tinha que ter passado 6 pessoas. Então, vamos chamar integrinas. O que está desintegrando esse normal? O que está acontecendo? O que está desintegrando isso? Por favor, traga para mim, migre para mim células que vão me informar sobre o que está acontecendo, para mim não ficar preocupado, tenso, contraído perante isso. Então, vamos lá. Olha, aconteceu um acidente na via que faz chegar cliente para cá. Aconteceu que hoje é feriado, hoje as escolas não funcionam aqui da região. Então, então ano que vem vai ser do mesmo jeito. Eu já ano que vem, se eu quiser, eu nem preciso trabalhar esse dia, né? Eu abri aqui. E aí vai acontecendo isso, né? Isso é edição celular. É como se a célula ela fosse uma loja e ela conseguisse, dependendo da utilidade desse senso, se programar para a sua melhor elogio, né? A sua melhor habilidade lógica, né? Dentro dessa loja que se instalou. Então, tá aí, né? Aí as integrinas elas fazem com que migre células para informar. Importância clínica. Essenciais na diapedese leucocitária. Passagem do leucócito pelo endotélio. Relacionadas à trombose e a processos inflamatórios.
Selectinas. As selectinas são responsáveis principalmente pela adesão inicial dos leucócitos do endotélio durante a inflamação. Então, vamos lá. Elas vão trazer adesão inicial dos leucócitos. Então, vamos dizer que aconteceu uma inflamação. A inflamação, ela é o comprometimento celular. Então, a sua célula está comprometida. Antes da sua célula estar comprometida, ela está em sensação de se comprometer. Qual que é a sensação de se comprometer? É aquela sensação de que existe uma possibilidade, né, de você modular o seu organismo pela injeção, é, pela mudança de estado que você pode causar ao seu organismo com comida, bebida, tela de celular, vaga de emprego, isso e aquilo, né? Então tudo isso aqui, ó, faz uma atividade no seu organismo. Quando você seleciona uma delas para utilizar, e aí você utiliza, você vai ganhando sensação dessa utilidade, né? Então vai causando assim, ó, mais sensação dessa fonte útil, né? Só que quando você usa muito, né, você acaba lesionando por muito usar. Essa lesão é o comprometimento celular, que vai causar inflamação, e a inflamação, ela por lesionar, ela vai começar a selectina, né? Ela vai sentir diferente dos outros grupos celulares. Por quê? Porque ela vai sentir dor. Então vamos dizer que esse aqui é o tecido. E aí você selecionou dentro desse tecido, você selecionou esse espaço celular aqui, ó, para sentir e certa coisa. E se sentiu muito que você causou uma lesão. Essa lesão que está ligada ao meio extracelular, a matriz extracelular, ela vai, olha, diferentemente de todos os de toda a organização, ela vai descolorir, ela vai desafinar o processo sensorial, e essa desafinação ela vai ser processada pela selectina. A selectina, então, é, é uma é um receptor que ela vai causar, né? A selectina ela vai emitir a necessidade, né, de leucócitos.
ao endotélio, né, ao tecido. Tipos principais. A gente tem a L-selectina, leucócitos, a E-selectina endotélio, e a P-selectina, plaquetas e endotélio. Função: promovem uma ligação fraca e transitória. Permitem o fenômeno de rolamento dos leucócitos na parede do vaso. A importância clínica: primeira etapa da resposta inflamatória. Então, ela atua no processo da iniciação da inflamação e é importante na resposta imune. Então, vamos olhar agora a catedrina mais rápido para caderinas, né? Caderinas. As caderinas são proteínas que promovem a adesão celular dependente de cálcio. A adesão celular é muito importante. A adesão celular dependente de cálcios. Dependem de íons cálcio para funcionar. Conectam-se. O que é íon cálcio? Né? O íon cálcio no organismo, ele é como se fosse uma oportunidade de belo. Você entende quando a gente fala a oportunidade do belo? Quando você tem uma paisagem e circunstancialmente o seu organismo elege ela como um local onde pode haver pontos de compreensão. Esses pontos de compreensão em uma paisagem, vamos dizer que essa paisagem ela é a matriz celular. E aí nessa matriz celular você tem pontos de objetivo e pontos de processamento do belo, né? Por que você vai atravessar a rua? Porque é belo ficar na sombra. Porque aquela rua é mais bonita. Por que você vai por aquele caminho? Porque aquele caminho é mais bonito. Por que você vai por aquele caminho? Porque ele é mais rápido. Então, quando você seleciona isso, você tem esse tipo de beleza. A beleza ela não refere-se ao que é belo, mas o que você se organiza por controle de leitura dessa matriz celular. Então vamos dizer que tudo aqui ao meu redor, aqui à minha frente, é uma matriz celular. Só que eu decido olhar para cá porque eu penso assim, você vai ver e você vai ver que eu estou fazendo um vídeo pensando em você. Eu não estou fazendo um vídeo assim, tipo assim, ignorando que a minha intenção é me comunicar com você, né? Então eu estou fazendo o papel de alguém que estaria aí com você estudando. Entende? Então por isso que eu seleciono essa visão. Tem muitos artistas que estudam a seleção de outros tipos de comportamento sobre
esse altar, vamos dizer assim, para revelar alguma coisa sobre os clientes, né? Então você tem, tipo assim, uma coisa que não olha assim para coisa. Então isso é descaracterização de alguma coisa que seria natural, certo? E aí o receptor ele ativa. Então a adesão celular dependente de cálcio. Então cálcio para o organismo é isso. E o tecido, a célula, né? O tecido barra célula, grupos, né? Eles selecionam clientes, eles selecionam nutrientes, eles selecionam, por exemplo, hormônios mensageiros, que são coisas que o tecido ele utiliza como agência. Características: dependem de íons cálcio para funcionar e conectam-se ao citoesqueleto por meio de proteínas chamadas cateínas. O citoesqueleto é esse esqueleto aqui, ó. Vamos pôr que esse aqui é a célula. O citoesqueleto é o esqueleto que dá aporte à célula aqui, ó, que está, né, na extremidade. Então, conecta-se ao citoesqueleto por meio de proteínas chamadas cateninas. Então, vamos pôr aqui que a gente tem uma catenina aqui. Ó, a gente tem a E, a N e a P. E, N e P. Caderina. Né? A ela é células epiteliais, epitélio, células nervosas e placenta e epitélio. Importância clínica: mantém a integridade dos tecidos. A perda de E-caderina está associada a metástase tumoral. Né? Aqui, ó. Perda se associa a metástase. Até porque a E, ela ajuda o organismo lutar pela posse de bens nutriicos, né? Se você perde E-caderina, né, do epitélio das células, elas não vão lutar, elas não vão se excitarem, elas não vão se lutarem para se manterem boas para suas atividades funcionais, que é a reprodução e manutenção do conjunto tecidual que envolve, protege e forma em você essa aliança com o Espírito Santo, né? Com esse tipo de escrito, né? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Foram essas que a gente conheceu hoje. E no próximo vídeo a gente cumprimenta mais, mais receptores envolvendo as artérias. Um abraço para vocês e fui!